Então, mais uma vez, muito bom Nós estamos dia a esta representando a morte igreja da e a Sala ressurreição, 57. a morte e a ressurreição de Jesus. Quando a gente Quero cumprimentar e saudar os queridos pastores que estão aqui na sala, como também cada salinha, cada telinha desta, que Deus esteja com todos vocês em casa, no trabalho, onde quer que estejam. Quero cumprimentar o Rogério, este meu amigo, este moderador, este homem que traz muita paz por nos ajudar aqui, sempre. Quero cumprimentar o Luiz Bispo e esses rostinhos conhecidos nesta multidão em busca do Espírito Santo. Que bom estar com vocês. Nesta manhã, vamos ler na Palavra de Deus o primeiro texto que vai introduzir o assunto desta manhã, por favor. Vamos procurar. E faça como os bereanos, por favor. Quero fazer um pedido. Faça como os bereanos. Estude na Bíblia, marque, faça suas anotações para depois tornar a estudar. Eles são mais sábios, não é? Também não posso esquecer de cumprimentar ainda na saudação o pastor Gilberto do Gero. Meus colegas de teologia, ou seja, mas especialmente pelo pastor Gilberto do Gero, que passou por um grande crisol nesta semana, de forma que Deus fortaleça a sua família, meu amigo. Mas vamos então à palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, é o texto inicial. Eu não quero fazer uma exegese do versículo, ele é muito conhecido, mas destacar algumas coisas muito importantes. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Encontraram, meus amados? Quero dizer também que este verso ele tem mais verdades do que enxergamos, ele tem mais compromissos do que nós estamos lendo normalmente. Então é importante ler pausadamente este verso para entendermos. Ele é tão especial que tem em nome de Cristo duas vezes, num só verso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Tudo apelando a todos nós em nome de Cristo. Somos embaixadores. O verbo está no presente. Não seremos, nós somos hoje. Devemos viver como tais. E é tão apelativo o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, né, que ele diz em nome de Cristo. Nós somos embaixadores não por nós mesmos, pelo conhecimento, pelos méritos, pelo poder que temos, não. Nós somos por causa dele. Isto é importante lembrar. É em nome de Cristo que somos. E que Deus exorta este mundo, a nós mesmos e aos outros, para que sejamos embaixadores. Mas para isso há uma tarefa a fazer. Precisamos estar sempre reconciliados com Deus. Como disse Rogério na lição, relacionados com Deus, em plena comunhão com Deus. De formas que, para entendermos um pouco mais, para nos familiarizarmos com o assunto de embaixadores, eu quero tentar, nesta manhã, com a ajuda do Rogério, dividir a tela. Será que eu vou conseguir, hein? Aqui, aí está. Que maravilha. Vamos deixar somente o slide central, Rogério, se for possível. Somente o primeiro slide. Embaixo tem parecendo uma tacinha, uma taça.
Consegue ver lá embaixo? Não, na verdade, não tem essa caixinha. É como se fosse uma taça. Uma taça. Ah, sim, sim, Rogério. Clica nela. Nós temos a tacinha aqui. Não é embaixo, mas o meu é em cima. Ah, então tá. Tá bom. Aqui está. Obrigado, Rogério. Meus amados, então, o tema é embaixadores. O que significa mesmo ser embaixadores? Muito bem. O embaixador ou embaixadora, porque embaixatriz é a esposa do embaixador, tá bem? Então é o representante oficial do seu país, ou seja, para o exterior, responsável por promover interesses racionais, nacionais, desculpe, e fortalecer as relações diplomáticas. Um embaixador ou embaixador é um diplomata. E aqui no verso de Paulo está dizendo que nós nos tornamos em Cristo diplomatas de Cristo, representantes seus, porta-vozes dele. Então, lembrando que embaixador é aquele que mora fora do seu país, ele representa o seu país no exterior, então ele tem tarefas muito especiais. Gostaria de apresentar algumas dessas embaixadoras. Na sua tela está Maria Isabel Vieira, ela é embaixadora na Eslovênia. Observe como está longe do seu país. São homens e mulheres que deixaram o conforto de sua língua materna, deixaram o conforto de sua família, foram para longe para representar o seu país. Na sua tela também está Ana Maria Beirenbach. Ela é embaixadora no Chipre. Observem culturas tão diferentes, em lugares tão distantes. Elas foram chamadas como nós fomos chamados, foram comissionadas como nós somos comissionados. De forma que o apóstolo Paulo diz, somos embaixadores para representar o nosso país. E o apóstolo Paulo também diz que nossa pátria não está aqui, mas aguardamos a que há de vir. Temos mais ainda a embaixadora Gilda Mota Santos Neves. Ela vive lá na Turquia. Ela mora na embaixada na Turquia, representando. Lá ela fala do seu país, do Brasil, cada dia. Lá ela comunica a cultura, a diversidade, o costume, a língua do seu país. Como também temos aí o Sérgio França Danese, ele é embaixador em Nova York. Com isso eu quero dizer que são homens e mulheres, repito, que abriram mão de morar perto de sua família, abriram mão de morar no seu país, na sua própria casa, e foram para um país distante. Assim como nós também estamos distantes do nosso país, verdadeiramente, da pátria que você e eu vamos morar. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra que em Jesus Cristo, quando aceitamos Jesus Cristo, passamos a ser embaixadores de Cristo. Homens e mulheres que devem falar da cidade de Cristo, da cidade, esses encargos políticos que esses homens e mulheres têm. Vamos falar de outro tipo de embaixadores, embaixadores de Cristo. Como estamos... Pois não. A gente ainda está no primeiro slide. Ainda está? Eu estou passando para mim aqui. Você pode me ajudar, então? Tenta colocar lá naquela taça de novo. Colocar na taça novamente. Clica lá. Bom, agora não estou vendo mais a taça. Rogério, vou pedir então que você passe para mim. Tá. Então espera um pouquinho que eu vou... Porque a minha tacinha sumiu daqui. Eu só tenho aqui o Sherry. Ok, obrigado, Rogério, me ajude, por favor. Isto. Então você pode ir passando até onde nós estávamos. Esses são
embaixadores que nós estudamos. Isto, Rogério, pode passar um pouco mais. Pode ir clicando. Esse já passamos, né? Estudamos alguns embaixadores que o Brasil tem, mas agora a verdade são nós, falando de nós mesmos, embaixadores constituídos por Cristo. E eu convido para que Rogério clique novamente para aparecer o tema, ou seja, o verso bíblico, e mais um pouco, por favor. Muito bem, aí está o texto que nós lemos, sublinhado, somos embaixadores. Veja que, em nome de Cristo, usado duas vezes, e por amor a Cristo, o apóstolo Paulo diz: reconcilie-se com Deus. Vamos adiante, Rogério. Vamos fazer um pouco mais. Isto. Reforçando o apelo do apóstolo Paulo em nos chamar de embaixadores, lembro que em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos, vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Ou seja, aí está nosso chamado e nossa missão. Os embaixadores são estes que estão aqui. Nós fomos adotados, resgatados, comprados por Cristo para sermos embaixadores. De forma que você e eu fomos chamados da pedreira deste mundo para o Evangelho Salvador de Cristo. Em Jesus Cristo, somos embaixadores. Outro embaixador para vocês. Quero citar um exemplo, citar uma experiência. Vou pedir ao Rogério que passe um pouco mais. Querido Rogério, está aí? Passe um pouco mais. Quero apresentar alguém para vocês. Muito obrigado. Aí está Sadhu Sundar Singh. Meus queridos da sala 57, essa expressão sadhu é um termo usado pelos indianos como chamado ou santo separado. De formas que quero apresentar o Sadhu Singh. Este que agora está na foto é um homem maduro, mas ele nasceu na Índia em 1889. Era um jovem que buscava ler muito, conhecer muito os assuntos espirituais. Aos 15 anos ele teve um encontro com Cristo, porque ele desejava seguir uma vida representando de Cristo. Então, já com 16 anos, depois de um encontro real com Cristo, Sundar Singh colocou o seu manto amarelo, como seu turbante amarelo também, e daquele momento em diante ele desejava ser como Cristo, viver como Cristo, falar como Cristo, andar como Cristo e amar como Cristo todas as pessoas. Quando ele decidiu ser um cristão, sua família o abandonou, o deixou no ostracismo, sem nada. Sadhu Singh não usava alpargatas, apenas com seu cajado. Ele vivia falando de Cristo e atendendo os mais necessitados. Era um jovem ainda de 16 anos, como tomou essa decisão de ser um retrato vivo de Jesus Cristo. Imagine que alvo, que coisa tão bonita. Pois é, ele ficou conhecido na sua comunidade como o homem que se parecia com Cristo. Ele estudava muito, ele lia muito a palavra de Deus. Ele pregou em vários lugares durante o mundo, foi convidado durante a sua vida para pregar em muitos lugares. Sadhu Sundar Singh, ele foi conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava tanto para ajudar o próximo, ele caminhava tanto que seus pés sangravam. Se você um dia quiser conhecer um pouco mais quem foi Sadhu Singh, pode acessar a sua
sua biografia, uma inspiração à sua vida. Eu gostaria que passasse um pouco mais, Rogério. O próximo slide. Sim, a verdade Sundar Singh manifestava em sua vida o versículo de Marcos 8:35, que diz: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus Cristo, e para o Evangelho, vai salvá-la. Sadhu Singh foi um verdadeiro embaixador de Cristo, um verdadeiro embaixador das moradas celestiais. Lá em 1929, Sadhu Singh partiu para uma visita missionária no Tibete e nunca mais foi visto. Alguns dizem e acreditam que ele foi martirizado, mas ele deixou seu grande legado, inspiração, coragem para servir e representar o seu mestre. Que exemplo para nós hoje Sadhu nos deixa. Então eu faço um parênteses nessa altura desta mensagem, perguntar: você tem vivido como embaixadora de Cristo? Sua vida diz para os outros que é um embaixador de Cristo? Tem sido um autêntico representante de Cristo? Precisamos pensar mais nisto. Sabe por quê, amigos? O céu precisa estar em nós antes de estarmos no céu. Precisamos representar bem o nosso país. O chefe do Estado, espiritualmente falando, do nosso país, o grande Deus, criador do céu e da terra e de tudo que existe aqui. Bem, mas como identificar um verdadeiro embaixador ou uma verdadeira embaixadora? Pode passar, Rogério, por favor. Você conhece este código CRM que todo médico possui? Todos os profissionais de saúde têm o seu código, seu conselho, não é? CRM, o médico tem. As minhas filhas possuem o grafite, ou seja, grafito, que é o seu registro. Então, tudo o que você precisa saber de um médico está no seu CRM. Mas passe um pouco mais, Rogério. A verdade, precisamos lembrar disto, que assim como os médicos possuem registro para identificá-lo, o cristão possui um CRM espiritual. CRM significa Conselho Regional de Medicina. Isso para os profissionais de saúde, não é? Mas para nós, o CRM tem 3 diferentes palavras, 3 alvos, 3 tarefas. Nós seremos identificados por todos se usarmos o CRM do embaixador de Cristo. Vamos conhecer qual é este CRM do embaixador de Cristo? Obrigado. O primeiro ponto de ser está aí. 1 São João 1:7. É comunhão a palavra. Veja o que diz a Bíblia: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos da sala 57, a palavra-chave de ser é comunhão. Você e eu precisamos ter comunhão com Deus em primeiro lugar e comunhão com o próximo. Pois o Evangelho, ser o embaixador de Cristo, tem o sinal, digamos, a representação da cruz. Comunhão vertical com Deus, comunhão horizontal com o próximo. Isto porque a porta entre você e Deus só vai estar aberta se a porta entre você e seu próximo estiver aberta também. Isto é comunhão. Ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Para termos comunhão uns com os outros, precisamos do sangue de Cristo, dos méritos de Cristo, da vida de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Na verdade, eu vivo na comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros.
Esta comunhão nos leva a perdoar, a recomeçar, a ter relacionamento saudável, assim como os alvos, como os passos da Sala 57. Não é isso mesmo? Vamos adiante. Vamos à segunda letra, não é? De R é relacionamento. E onde está mesmo na Bíblia escrito? 1 Tessalonicenses 4, verso 9. Você está anotando? Sim, anote, por favor, para ler outra vez. Está na tela para você acompanhar. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos descreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Sim, o apóstolo está falando de um relacionamento amoroso, um relacionamento cristão no amor de Cristo, relacionamento capaz de perdoar, recomeçar, relevar os defeitos do irmão. Sim, minimizar cada vez mais com o amor de Cristo os defeitos, as falhas de nossos irmãos, nossos queridos. Relacionamento significa aceitar as pessoas, não seus pecados, mas como são, na perspectiva de melhora para Cristo, de crescimento em Cristo. Porque defeitos todos nós temos, não é? Mas o cristão, o embaixador de Cristo, é conhecido pelo seu amplo relacionamento, pelo seu completo relacionamento. Você tem se relacionado bem com a sua família, com seus amigos, na sua empresa, na sua universidade, na sua escola, a ponto das pessoas dizerem: olha, aquela pessoa é muito bem relacionada, ela é tão simpática, ela é tão amistosa, tão amiga, tão fraternal. Isto é ser um embaixador de Cristo. Não esqueçam, de Sadducinte desejava viver como Cristo, parecer-se como Cristo, falar como Cristo, amar como Cristo amou e nos ama. Este é o R de relacionamento. CRM. Agora vamos à terceira letra, não é, Rogério? Onde nós encontramos aí M de missão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Você já anotou. Então, nós vamos ler para lembrar. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. É a Sala 57, este verso, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Essencial para ser um embaixador de Cristo é possuir o Espírito Santo. É receber o Espírito Santo. Queridos da Sala 57, nunca poderemos ser embaixadores de Cristo sem a presença do Espírito Santo. Por isso, cada madrugada, cada manhã, você e eu buscamos, é uma multidão buscando a renovação do batismo diário do Espírito Santo. Para o cumprimento do CRM, do embaixador cristão, do embaixador de Cristo, é preciso ter o Espírito Santo. Só assim poderemos cumprir a nossa missão. Sabe, amados, nós vivemos em tempos difíceis na sociedade. São guerras que estão explodindo em todos os lugares. São pais contra os filhos, filhos contra os pais. Momentos dolorosos estão vindo sobre a sociedade. Nunca vivemos em tempos tão difíceis como agora. Por isso, mais do que nunca, precisamos aceitar o nosso chamado, pedir o Espírito Santo para cumprir o CRM do embaixador de Cristo, da embaixadora de Cristo. Que alegria para mim nesta manhã poder falar uma multidão de embaixadores, porque eu sei que você é aonde você está, aonde você vive. Você deve ser o sal da terra, a luz do mundo. Em outras palavras, embaixadores de Cristo. Mas, queridos, como disse, estamos vivendo em tempos difíceis. Somos atraídos por tantas luzes neste mundo. Somos atraídos por tantos caminhos. Precisamos estar alerta. Sim, bem alertas.
Eu gostaria de continuar esta palestra, esse assunto, trazendo estes alertas. O primeiro clique mostra esse aí. Marcos 13:33. Anote também. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o fim. Estamos próximos. Os acontecimentos dizem isto. Claro, todos nós sabemos que está bem perto da volta de Cristo e nunca estivemos tão perto da volta de Cristo como agora. Não há tempo mais a perder. Estamos chegando à meia-noite da história deste mundo e Cristo e os apóstolos dizem: olhai, vigiai, orai, porque precisamos olhar os sinais, precisamos ser transformados por esses sinais, pela urgência do tempo que vivemos. Mas existe um segundo alerta, uma segunda advertência. Está em 1 Coríntios 16:13. Está na tela, você pode anotar também. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. É verdade que não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, batizados com o Espírito Santo, recomenda o apóstolo Paulo, sejam firmes, firmes em Cristo, firmes no Espírito Santo, sejam corajosos, sejam fortes. Amados, chegou o momento em sermos mais fortes do que fomos até agora. Ou seja, vivemos de maneira digna, como representantes de Cristo, embaixadores da nova terra. Esta pátria não é nossa. Então eu quero já falar desse próximo slide. Todos se lembram dessa história, conhecem este navio e a sua história e o seu fim também. Clicando lentamente, Rogério, nós vamos então relembrar essa história. No dia 10 de abril de 1912, o grande e famoso Titanic saiu da Inglaterra para a América. O navio e o transporte mais poderoso naquele tempo. Nunca se viu tanta tecnologia, tanto poder, tanta força. O seu próprio comandante dizia que nem Deus poderia com o Titanic. Imagine que blasfêmia. Isso não é coisa que se diga do poderoso Deus, mas o navio era tão poderoso, tão forte. Naquela viagem estavam 2.224 passageiros, o que para aquela época era um estrondo, era um escândalo, muita gente em uma embarcação somente. Mas lembro do que aconteceu. 1.517 pessoas morreram nas águas geladas do mar. Isto porque estavam em festa. 706 pessoas se salvaram apenas. Isto porque o comandante e seus auxiliares deixaram de olhar os ponteiros, deixaram de olhar para frente, não seguiram os sinais que estavam no painel daquele poderoso navio. Ou seja, se distraíram, olharam para os outros lados, foram atraídos pelo poderio daquele navio, foram atraídos por suas festas, pelo seu glamour, pelas pessoas poderosas que estavam a bordo. Sim, era tanto orgulho, tanta vaidade, era tanta presunção que eles esqueceram de olhar os sinais, olhar o perigo que estava à frente. Vamos tomar essa história como apelo para nós, porque falando da história do Titanic, aí está, o Titanic lá embaixo. O que aconteceu mesmo, Rogério? Mais um clique apenas. Dia 14 de abril de 1912, o grande e poderoso Titanic foi riscado da frota britânica. Deixou de existir. Dos muitos navios que a Inglaterra possui, este foi o único que não se recuperou. Ele está lá no fundo do mar.
está contando a história do fracasso humano até hoje. Está lembrando que somente Deus tem poder. Há um pensamento que diz: neste mundo tudo é força, só Deus é poder, e é verdade. Este mundo não tem o poder do Criador, não tem o destino criador. Então, em Hebreus 13:14 diz: porque não temos aqui cidade permanente, pode clicar, Rogério, mas buscamos a que há de vir. Filipenses 3, verso 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nunca poderemos perder de vista. Eu gosto muito daquele hino que diz: um forasteiro sou, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Sim, estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? Igreja 50, da sala 57. Sim, o céu precisa estar em nós antes de nós estarmos no céu. Como diz o hino que cantamos dos jovens: nossos pés estão na terra, mas nossos olhos estão no céu. Por favor, no dia de hoje, neste final de semana, olhe sempre para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Cada vez que prego este assunto nas nossas igrejas, eu entrego para cada ouvinte, cada adorador, um selo. Eu vou mandar para o Rogério este selo. Quem sabe compartilhar com quem deseja. E eu tenho dito na igreja como apelo: tenha este selo não somente na sua mente, não somente na sua Bíblia, porque é um selo adesivo, claro, mas especialmente no coração. Queridos amigos, queridas amigas da Sala 57, tenhamos no nosso coração selado pelo Espírito Santo que somos embaixadores do céu. Tenhamos firme a bendita esperança da breve volta de Cristo. Temos tão pouco tempo para testemunhar, façamo-lo hoje, amanhã, sempre, diariamente. Que Deus lhe bendiga, que Deus lhe abrace neste dia, que o seu final de semana seja glorioso, seja maravilhoso, que você sinta a alegria da salvação, sinta o privilégio de ser embaixadores de Cristo, e que a palavra de Deus, e aqui está meu selo, tenha sempre em seu coração este privilégio. Posso orar com você? Vamos então curvar a nossa fronte, fechar nossos olhos e pensar somente em Deus. Vamos orar, vamos nos reconsagrar neste momento. Pai Santo que estás nos céus, enaltecido seja o teu nome todos os dias de nossa vida e de geração em geração. Que só o teu nome e o nome de Cristo seja confessado por toda a língua em todos os dias. Senhor, com os teus olhos de amor, contempla cada janelinha, cada casa da Sala 57. Toma esses teus filhos e filhas em tuas mãos. Faze-os prósperos, não somente materialmente, mas especialmente espiritualmente. Que sejamos teus servos, embaixadores verdadeiros, que cresçamos no conhecimento de Cristo, na vida de Cristo e no testemunho de Cristo. Que nós tenhamos comunhão, relacionamento e nossa missão, o CRM do cristão, sempre diante de nós. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Toma o mentor desta Sala 57, cada pastor, cada obreiro, cada moderador e moderadora, para que sejamos uma multidão sendo batizada diariamente pelo Espírito Santo. Aceita-nos, Senhor, perdoa-nos, transforma-nos e salva-nos, pois nós te rogamos somente pelo nome de Cristo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, pastor. O senhor é o pastor. Em nome do Senhor, viu? O senhor é o pastor Ideraldo, não é Aderaldo, Não, nem nem Evaldo.
Ideraldo. Obrigado pelo privilégio, meu querido amigo. Um beijo no coração de todos que estão aqui na sala 57. Que o dia e o final de semana sejam bastante abençoados. Pois não, meu Amém. pastor? Obrigado, viu, pastor Joel? Estou falando aqui e eu pensando, né? Porque o embaixador, né, apesar dele estar em um país, né, diferente do dele, né? O É, senhor nos lembrou que nós estamos em uma nós pátria aqui, um estamos. local que não é o nosso, Isto, mas a função dele é cuidar dos interesses do seu país, né? do seu país. Então, a nossa função aqui nesse mundo, apesar que estamos nesse mundo, mas a nossa função é cuidar dos interesses do nosso lar Perfeitamente. celestial, né? Isso Daquilo que, como daquilo os que Deus colocou embaixadores aqui. falam do seu país, representam o seu país, divulgam o seu país, nós também precisamos divulgar a nossa pátria celestial. E é engraçado porque ele promove ações para isso, né? Isto, E isto. ele promove jantares, ele promove festas, mas ele promove sempre para lembrar do país dele, né? Então, as nossas, vamos assim dizer, as nossas promoções, né? Aquilo que nós fazemos deve sempre estar focado em lembrar o país que nós somos, né? E Pastor, como diz os arautos do rei, o céu é aqui, quando Jesus está. Vamos onde representá-lo através de Cristo, né? Obrigado, Obrigado, meu pastor querido. Joel, por nos lembrar a nossa identidade, né? Porque é perigoso, né? Porque alguns embaixadores, né? Eles às vezes se esquecem, né? Da missão e Verdade. acabam se envolvendo com o lugar que eles estão e esquece o que eles estão fazendo ali, né? E obrigado porque o Verdade, senhor nos verdade. lembrou esta Ok. manhã o que nós Eu, estamos fazendo aqui, né? eu termino com aquela oração que aprendi na sala 57, dando um bom dia para o Espírito Santo e dizendo o que vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo. Um Qual que abraço. é, Fique com qual que é a Deus. nossa missão? Obrigado, bom dia para o Muito senhor obrigado. também. Queridos, que bênção, né? Isso mesmo, nós somos despatriados. Alguém colocou aqui, não deu tempo de lembrar do teu nome aqui, mas essa é a questão, né? Nós estamos aqui, mas nós, como alguém disse, estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Deixa eu aproveitar aqui, o pastor Joel já citou, né? Elizabeth está ali. Deixa eu chamar você. Elizabeth, eu vou pedir para você tirar o fundo que você colocou, meu anjinho, porque você vai ficar o fantasma toda hora, tá bom? Enquanto você tira, pode, porque assim, é, esse fundinho tá lindo, mas vai dar uma atrapalhadinha na sua imagem, tá bom? Você consegue tirar, meu anjo? Muito bem. Enquanto você vai tirando aí, deixa eu mostrar algumas pessoazinhas aqui na sala, tá? Olha o Tomás. Tomás, meu filho, dentro do carro, né, meu filho? Sai da sala, mas a sala não sai de você, né, Tomás? Tô de olho em você, viu, amigo? Que beleza. Bom dia. Dona Maria José. Ó, Dona Maria José aí, que maravilha, viu? Obrigado pela sua presença de sempre. Olha a Saúde Lima. Saúde Lima está na cama dela. Saúde, cuidado para não dormir, minha filha. Que se você dormir, eu vou gritar assim: acorda, minha filha! É por isso que a gente dá umas acordadinhas. A Penha está esfregando as mãos, esperando o testemunho, né? Tá frio aí, né, Penha? Não tem áudio para você, meu anjo. Fica tranquila. Eu vou substituir a imagem. Agora é a Elizabeth. Que beleza, sem aquele fundinho. E aí eu agradeço porque estava lindo, mas ia atrapalhar a sua imagem. Elizabeth, é só clicar no microfone e abrir o seu áudio, tá bom? A sua imagem está bem legal, vai dar tudo certo. Com muita calma nessa hora, é só abrir o áudio, tá? Elizabeth. Elizabeth mora nos Estados Unidos e vai estar conosco aqui agora no testemunho. Muita calma nessa hora, respira fundo, conta até 10. É um microfonezinho que está lá embaixo no seu iPad. Clica na tela, vai aparecer onde você abriu a câmera. Abriu! Bom dia! Bom dia,
Some tudo, né, Elizabeth? A gente fica nervoso. Cadê o negócio que não aparece? Né? Verdade. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e o Espírito Santo. Amém. Muito bom. Obrigado pela disponibilidade de você estar aqui conosco, tá bom? Apresentando uma parte só da sua vida. A história da Elizabeth, queridos, é grande, tem muita coisa, mas a gente vai apenas buscar alguns detalhes para contar um pouco da história dela. Ah, A gente voltou a sua imagem, lindinha. eu não sei o que está acontecendo aqui, pastor. Pronto. Vamos lá, vamos orar para essa imagem não aparecer de novo. Verdade. Deixa eu começar a contar a sua história, Elizabeth. Eu vou fazer uma narrativa breve para a gente entrar em algumas perguntas que eu vou fazer para você. A Elizabeth nasceu em Barretos. Barretos, você sabe, é a terra do peão, conhecida. A mamãe da Elizabeth, ela foi criada pelos avós, aprendeu a ler sozinha. Ela casou muito cedo, teve 12 filhos com o marido dela e morava na roça. Incrivelmente, queridos, desses 12 filhos, apenas 13, apenas 3 sobreviveram. Ela fugiu para São Paulo, estava grávida, e lá conheceu o pai da Beth, que um homem muito temente, porque foi muito nobre a atitude dele, assumiu a mamãe da Beth, grávida, e cuidou da mamãe da Beth. Teve mais 5 filhos, então a mamãe da Beth teve 17 filhos no total. E quando ela ficou grávida da Marlene, que daqui a pouco vocês vão vê-la conosco, ela já era adventista. E foi o pai da Beth que trouxe a mamãe da Beth para o adventismo. Beth, esse início de caminhada da sua mãe foi bem sofrido, né, filha? Passou por muitas dificuldades. Ela chega a dizer que se ela tivesse oportunidade de educar os filhos novamente, ela faria tudo muito diferente, né? Essa foi a sua mamãe, mas ela lutou por vocês e fez o melhor que ela pôde fazer, né, Beth? Bom dia. Fez sim. Como é que era o nome da sua mamãe? Maria, A Maria. E o nome do seu papai? Maria Moraes. E o nome do seu papai? Estevão, Estevão. A Beth, você então foi criada na Igreja Adventista. foi. Curiosamente, a Beth só vai se batizar muito depois. Você vai conhecer essa história, é bem legal. A Beth vai sendo criada dentro da igreja, mas aos 15 anos, Beth, nesse meio adventista já vivendo, você morou na casa de pastor, você conheceu, por exemplo, o pastor Alcides Campo Longo, que é uma figura muito conhecida, conheci no meu curso de teologia. Mas aos 15 anos, Beth, você se frustrou e deixou a igreja. Conta pra gente, por que que você se frustrou e deixou a igreja aos 15 anos? Olha, pastor, a frustração maior foi que a minha mãe era uma mãe muito rígida. Então, a forma dela ver Deus era diferente. Ela passava para a gente um Deus assim, um Deus com muita justiça. Então, tudo para ela era pecado. Tudo ela falava que a gente fazia de errado, a gente ia para o inferno. E eu também tinha um sonho, nessa época, de estudar em Hortolândia. E eu não consegui, não passei no teste, não consegui. Então, tudo isso me frustrou. Então, eu fui esfriando, 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 ia na igreja, mas não tinha mais aquela crença, e até chegar à morte do meu pai.
você, com 15 anos, não tinha muita maturidade, né, Elizabeth? Não tinha. E aí, a Beth tinha um sonho de ir para o colégio estudar, e ela não conseguiu, no processo, por alguns motivos, entrar neste sonho dela. E, ao mesmo tempo, olha só a importância de como você transmite Deus para as pessoas. A mãe da Beth era adventista, claro, mas tudo para a mãe da Beth era pecado. Tudo vai para o inferno. Se não fizer isso, se não fizer isso, se não. Sabe aquele cristianismo da regra, não que a regra seja um problema, mas como a regra é apresentada. Então, a Beth, ela acabou não, por conta desse ensino muito centrado na punição, a Beth, com 15 anos e vivendo num seio adventista, não criou profundidade, porque a Beth via Deus como um Deus restritivo, não tinha experiência com Deus. Aí veio a frustração, pouca raiz, o que que aconteceu? Fu- Fugiu da fé. Com isso, ela vai para o Rio de Janeiro, ela foge para o Rio de Janeiro. Ela não quer ficar próximo das pessoas, que ela vai fugir mesmo. Não, pastor, nessa Ah, época não. nessa época, você ainda fica em São Paulo. Eu perdi meu pai aos 18 anos. Isso. Isso Quando também me afastou muito de Deus. foi nessa época, Beth, que você se envolve com o espiritismo. Foi. Ok, pegamos a linha. Nessa época, você se envolve com o espiritismo. Você, olha só, criada num seio adventista, se envolve com o espiritismo e você acaba crendo naquela ideia de que a pessoa morre e tem vida após a morte. Ou seja, seu pai estava morto, mas ele estava vivo, o espírito dele estava vivo. E você esperava seu pai se comunicar com você, é isso? Isso. Eu ficava, às vezes, sozinha em casa e eu tinha uma foto dele, com uma foto muito bonita, quando ele era mais jovem, na parede. E eu ficava falando, chamando ele, falando: dizem que os espíritos aparecem, né? Por que que você não vem? E nunca veio. E ele nunca vir causou o que em você, Beth? Uma frustração, né? Porque eu esperava uma coisa, o espiritismo me prometeu muita coisa, a vida após a morte, né? E aquilo não acontecia. E eu continuei procurando, procurei na E, minha e- busca, né? Fui para várias denominações, Uhum. várias igrejas, e Beth, não. o que é interessante, porque assim, seu pai morre, ele foi para a cozinha e você ouviu um barulho. Isso. Era uma quarta-feira Uhum. e a gente estava se preparando para ir na igreja, né? Que toda quarta-feira a gente ia com a minha mãe para a igreja. E ele chegou, era umas 6, 6:30, e eu ouvi os passos dele entrando, né? Perguntando, a gente usava naquela época pedir a benção, né? Benção, pai, ele, Deus te É. abençoe. E, de repente, eu escutei um baque, e já meu coração gelou. Falei: aconteceu alguma coisa. Mas só que eu não conseguia, eu fiquei petrificada, né? Aí minha mãe, minhas irmãs chamaram uma enfermeira vizinha da minha casa, e essa enfermeira, é, ela ergueu assim a pálpebra do meu pai e viu que ele tinha tido um derrame cerebral. E aí ele foi mandado para o hospital. Quando foi 2 horas da manhã, nós recebemos a notícia que ele tinha falecido. E eu Você, tinha pedido desesperadamente para Deus salvar meu pai, e eu fui tão egoísta que eu pedi para Deus, mesmo que deixasse ele numa cama, que eu cuidaria dele, que eu seria uma missionária, que eu ia cuidar do meu pai. Então hoje eu vejo quanto que eu fui egoísta, pedindo uma coisa que meu pai não queria, que ele sempre falou que queria morrer que nem um passarinho, cair e morrer. E foi a mas é morte, que ele foi abençoado com essa morte, né? o seu pedido tem a ver com a relação que você tem com seu pai, né? Porque seu pai, ao contrário da sua mãe, que era muito dura, seu pai já era mais carinhoso, mais Demais. acessível, né? Então, meio que estava morrendo
a sua proteção, estava morrendo o seu cuidado, e a Beth não queria ver isso ir embora, né, Beth? Não. Então, a sua oração de pedir para que ele não morresse, você ainda faz um trato com Deus. Se ele não morrer, eu vou me tornar uma missionária. É uma tentativa de manter perto aquele que te trazia segurança. Nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos mesmo. Nós fazemos isso com quem nos traz segurança, né? É normal. Ainda mais com 18 anos, frustrada, longe de Deus, sabendo que tem uma fé que não está sendo ativada diariamente. Então você reúne algumas frustrações. A frustração de não ter ido para a escola adventista, estava fora, não praticando a fé, perde o papai que é a proteção, ouve, ouve a ideia do espiritismo, reclama a presença do seu pai, ele não vem, e ainda assim Deus acaba não ouvindo a sua oração. É um conjunto de frustrações que cercam a Beth. Deixa eu falar uma coisa aqui para eles, Beth. Pode. Amigo, deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Essa ideia do espiritismo, e não é só do espiritismo, é também de outras igrejas, a maioria, por incrível que pareça, a maioria das igrejas evangélicas acreditam que existe vida após a morte. Esta esta vida que eu morro e tem uma alma que sai de mim, e esta alma tem consciência e capacidade de entender o mundo dos vivos. É incrível como Satanás introjetou esta mentira no seio da igreja. Amado, deixe-me dizer uma coisa. Essa ideia de que existe uma alma que sai da gente, que tem consciência e contato com os vivos, essa é uma das mentiras mais letais que Satanás inventou. Por quê? Ela fere todo o restante do bojo doutrinário das verdades das Escrituras. Vou citar apenas algumas para você entender bem o que eu estou lhe dizendo. Veja, se tem uma alma que sai de mim e vai para o céu, para que ressurreição? Se tem uma alma que sai de mim e vai para o inferno, para que juízo? Se eu morro e já vou para o céu ou vou para o inferno, para que Jesus vai voltar para buscar os seus? E se isso é verdade, por que Jerusalém foi construída, Jerusalém espiritual, a casa do meu pai há muitas moradas? Que sentido tem ele vir buscar a gente se nós já estamos com ele ou não? Eu só estou citando alguns, amados, para você ver como essa mentira é letal, ela é mortal. Existe vida após a morte, sabe quando? Após a ressurreição. Eu morro, não existe nada até que eu ressuscite. Eu vou ressuscitar ou para a vida eterna ou para a morte eterna, a partir das minhas escolhas hoje. Entende? A vida só vai ser retomada pós-ressurreição. Nesse intervalo de morte, da morte até a ressurreição, aqui nesta linha, é apenas um sono em que o ser humano não sabe nada, está esperando a ressurreição, ou para a vida ou para a morte. A Beth, mesmo criada num seio adventista, a raiz bem frágil, junto às frustrações que ela estava tendo, deu ouvido por algum tempo na vida para esse tipo de mentira. Mas Deus ajustou a caminhada da Beth. Pode ajustar a sua também, viu? Você anda crendo nessas coisas? Procure um adventista e estude sobre a imortalidade condicional da alma. Estude sobre isso e você vai ver como é claro nas Escrituras. Desculpe. Tá vendo, Beth, como o seu testemunho é importante? Porque a gente vai linkando a sua história com a história daqueles que estão ouvindo a gente vai aprendendo junto, né? Vai aprendendo junto. Beth, você com 18 anos vai crescendo, até que você tem a sua filha. Você tem uma filha, como é que é o nome dela? Lilian.
A Lilian. É uma única filha que você tem, né, Beth? É a única filha, eu tive ela aos 23 anos. 23 anos de idade. E a Lilian mora onde hoje? A Lília mora em Bloomington, uns 20 minutos da minha casa, Quando ela tinha 25 anos, você mudou para os Estados Unidos. certo? E quando você mudou para os Estados Unidos, 3 anos e meio depois você conhece seu marido. Certo. E você se casa com ele. E é um presente que Deus me deu. Vamos mostrar, eu quero mostrar ele, posso? Pode? E eu vou mostrar esse presente. É lindo, viu, demais. Ei, gosto disso demais, Beth. É bênção, viu? É bênção. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar o marido da Beth. Sabe aonde, irmãos? Porque o marido da Beth é a sua primeira estrelinha, que é ela que influenciou e ganhou esse servo de Deus para a fé. Olha aqui, ó. Ele está num tanque batismal. Olha aqui que legal. Eita, coisa boa. Como é que é o nome dele, Beth? Brendan, Brendan. Ele é americano? ele é americano, filho único. Filho único. Aqui é o batismo dele. Porque a Beth, quando vai para os Estados Unidos, como você está entendendo a história dela, ela está fora da igreja. E quando chega lá, se encontra com Brenda, ambos se apaixonam, e eles se casam e constituem família. Aqui é o batismo dele. Não estou vendo. Eu estou mostrando aqui, talvez não apareça para você, mas ele está dentro de um tanquezinho marrom, com o roupão branquinho, um pastor batizando, né? Então, é esse o batismo. Então, ele foi a sua primeira alma que você ganhou para Jesus, né? Foi, porque eu trabalhei nisso anos e anos. Nós fizemos 24 anos de casada, no mês passado, e então foi muitas orações, até chegar ao batismo, que vai fazer um ano agora em dezembro, que ele se Esse, batizou. esse lindão aí, né? É, Não está aparecendo. Agora tá. Não, não está. Eu não tá? estou vendo. A Marlene disse que não está aparecendo no telefone dela. Mas está compartilhado aqui comigo. Interromper compartilhamento, a não ser que não esteja aparecendo o meu compartilhamento. Miriam, confere, apareceu? Ok. É alguma coisa que pode ser com vocês apenas. Mas eu mostrei o batismo dele, tá bonitinho. A primeira alma que ela vai ganhar para Jesus é o seu marido. Olha que coisa boa. Tem outra que a gente vai mostrar depois, que também a Beth é responsável pela experiência. Beth, você, quando casou-se com ele, tinha 51 anos e ele com 34 anos. 34, eu sou 16 anos mais velha que ele. Exato. Vivendo nos Estados Unidos, Beth, nessa história de ir para um país, porque quando você foi para aí, você não tinha a ideia de morar nos Estados Unidos, mas a Não, coisa foi sendo construída e você acabou ficando nos Estados Unidos. E como não falava fluentemente o inglês, você sentiu falta de uma igreja que falasse o seu idioma. E nesse período tinha uma igreja, meio que o pastor fundou essa igreja, onde ele recebia gente de todo tipo de fé, isso. falando Igreja português. Esperança, Isso. Brasileira Esperança. Aí você começou a frequentar lá. Como é que foi sua experiência nessa igreja? Olha, pastor, foi boa, porque eu pude comungar, pude participar de vários eventos da igreja, eu cozinhava para a igreja, eu me doava demais para a igreja. Mas só que, como eu tinha minhas raízes na igreja adventista, que guardava o sábado, eu discordava de muita coisa lá. Inclusive, cheguei a falar com o pastor sobre isso, mas o pastor falava que eles eram amigos, que a igreja dele era amigo dos adventistas, que inclusive ele tinha filhos que foram criados na igreja adventista, estudaram no IAE, né, o antigo IAE, e falava que foi modificado, que foi abolido, e eu não concordava com aquilo. Só que naquela época também eu não tinha argumento para falar sobre o sábado, e hoje, graças a Deus, eu tenho. Então eu vivia buscando
Desculpa, professor. Eu vivia buscando a igreja adventista. Aí depois, no futuro, eu consegui. Então, você estava ali porque precisava comungar, mas sabia que aquele não era o lugar adequado. E olha que legal, né? Ao mesmo tempo em que a raiz não foi tão profunda para evitar a influência espírita, mas aquilo que foi plantado na Beth, desde a sua meninice, começou a latejar dentro dela. A Beth começou a sentir saudade do pôr do sol, começou a sentir saudade dos cultos, Dos hinos. dos hinos, né, Beth? E isto foi mexendo com o coração da Beth, ao ponto dela sentir essa necessidade de voltar para a igreja adventista, mas ela procurava a igreja e não tinha numa pátria que não era dela. Estava num país que não era dela. Amigo, ó, deixa eu dizer para você, eu e você somos forasteiros. Eu vou pegar a fala do pastor Joel na mensagem. Somos forasteiros. E como o pastor Ideraldo falou muito bem, estamos aqui cuidando dos negócios do rei num país que não é nosso. Dá uma olhadinha num trecho só dessa música que o pastor Joel citou e que talvez você não conheça, tá bom? Então, eu quero compartilhar com você essa música, um pedacinho só, tá? Dessa música chamada Forasteiro. Um forasteiro. Está lá no Dicionário Adventista. Vamos ouvir um pedacinho. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão, o Salvador em seu amor, vos dá mensagem lá dos céus, reconciliai-vos já,
eu comecei a cantar aqui que eu não quis tirar mais a música, que ficou bom o negócio, né, Beth? Você, como uma estrangeira nos Estados Unidos, precisando se reconciliar com Deus, sabendo que os Estados Unidos não é a sua pátria, e aonde nós estivermos nesse planeta não é a nossa pátria, chega um momento crítico na vida da Beth. Irmãos, a Beth quase morreu. Quase. Quase a salvação escapa das mãos do Salvador. Mas Deus agiu com misericórdia com a Beth. A Beth estava preparando uma festa para se despedir dos amigos, porque ela estava indo rumo à Arábia Saudita. Preparando uma festa, tudo pronto para a festa. Você começa a ter um mal súbito e tem um aneurisma cerebral. No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário, Beth, você quase morreu no dia do seu aniversário. Beth, você está aqui para ensinar para nós uma coisa. Deus age sempre com misericórdia e graça. Porque quantos anos você tinha no aneurisma? Quando eu completei 70 anos. A Beth nunca tinha sido batizada. Não. Com 70 anos de idade, criada no seio adventista, nunca havia descido as águas. Não podia morrer. Não que o batismo salva, não, mas você tinha que demonstrar publicamente que Deus é maior do que qualquer outra coisa sobre essa terra. Tudo é força, mas só em Deus existe poder. Foi dito na mensagem de hoje. Beth, como foi que aconteceu, Anil? Você foi para o hospital? Em qual estado o seu corpo chegou? Você chega a me dizer que você ficou 4 dias com o peito aberto, Certo. rins comprometido, fígado comprometido. Você precisou tirar. Você perdeu todo o seu sangue por causa da hemorragia. Você 5 vezes, pastor. Quantas vezes, Beth? 5 vezes. Durante a cirurgia, eu tive uma cirurgia de 11 horas, e nessas 11 horas eu fiz 5 transfusões de sangue, que era hemorragia. Quando eles me abriram, né? A hemorragia já tinha tomado tudo, os rins, fígado. Então não dava para eles fazerem muita coisa. Você praticamente morreu, né, Beth? Eles falaram que nunca viu o caso como o meu, da pessoa se salvar. Então, eles não davam esperança nenhuma para a minha família. Aí, quando foi no sábado, isso foi numa quinta-feira, de 2019, de 10 de outubro. E aí, quando foi no sábado, na sexta-feira eu tive meu dia crítico, né, que eles não davam esperança nenhuma. Quando foi no sábado, eles abriram a UTI para as pessoas virem, né, me despedir de mim. Então, as pessoas que estavam na festa de aniversário... Não, as pessoas que foram convidadas para a festa, né? Isso. Porque a festa não chegou a ocorrer, foi cancelada. Foi Foram tudo para o cancelado. hospital. E, ao invés de ir para a sua festa de aniversário, estava indo para o hospital para se despedir de você. Era o que Porque a ideia não era para ver se a Beth ia melhorar. A ideia era para se despedir da Beth. eu estava numa UTI, com o peito aberto. Quantos dias você ficou com o peito aberto, filho? 4 dias, pastor. Eu fiquei na sexta, sábado, domingo e na segunda que eles fecharam. Então, mesmo quando os amigos ligavam para o Brasil e falavam para os médicos cardiologistas do Brasil a minha situação, eles falavam, ela não vai sobreviver. 4 dias com o peito aberto. Beth, eu fiquei pensando numa coisa. Antes do coma, porque eles vão induzir você ao coma. Isso. Você sofre a traqueostomia. Isso. Você é entubada. E eles fecham você e induzem você ao coma. Até antes disso, você estava consciente. Não. Você perde completamente a consciência. Não, nunca voltei, né, nesse período. Um mês. Quase um mês eu não voltei, eu fiquei inconsciente.
Aí na segunda-feira eles me induziram ao coma, né? Quantos dias você passou no coma? No coma eu passei 20 dias, pastor. Nesse rebuliço todo, irmãos, nesse rebuliço todo, a Marlene vai chegar no hospital e tem um médico que eu quero que a Marlene conte para a gente agora, que isso aqui é muito, muito intenso. Bom dia, Marlene, tudo bem? Entra aí, deixa eu ver você ao lado da sua maninha querida. Vamos ter uma movimentação. Aí, pronto. Ficou ótimo. Bom dia, Marlene, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A Marlene vai contar o testemunho dela aqui, porque ela também é sala 57, viu? Fica a Marlene, eu quero aquele momento que você se encontra com o médico chorando e pedindo desculpa porque não tinha mais nada para fazer pela sua irmã. Foi muito tenso esse momento. Fala pra gente, como foi que esse médico se expressou? Ele chorando, falou: não tem mais o que podemos fazer. Já fizemos tudo que tinha a ser feito. Aí nisso eu saí para fora e fui ligar para o pastor, pedir oração para a igreja orar e tudo. E quando eu voltei, os aparelhos que estavam tudo alterados, começou a normalizar e eles ficaram surpresos, né? Falou: está acontecendo um milagre. Aí sai correndo, leva ela para a UTI e Não, eu já estava na UTI. não, levaram ela para o centro cirúrgico e eles preparam, começam a ver e viram que estavam as veias, os tubinhos, tudo entupido e os órgãos dela que estava tudo parado, voltou, começou a normalizar. Ele ficou super surpreso, ele falou: nossa, isso nunca aconteceu. Sabe o que eu fiquei surpreso, Marlene? Mesmo. Sabe o que eu fiquei surpreso? Porque o médico, e aí tinha uma junta de médicos, quase 30 médicos, porque para cada especialidade da Beth tinha um médico cuidando ali daquele órgão para ver se não perdia, né? Então tinha um grupo cuidando e na expectativa. Quando você fala, Marlene, que o médico está chorando, irmãos, não é assim. Não é uma figura aqui de linguagem, ele chorava mesmo. E sabe o que eu fiquei impressionado, Marlene? É que dificilmente a gente vê médicos expressarem suas emoções assim, né? Dificilmente. Ele estava bem abalado. Para um médico chorar, irmãos, ele estava muito envolvido com a tentativa de salvar a vida da Beth. Exato. Aí a Beth liga para o pastor, começa o processo de oração, muita gente orando pela Beth, aqueles que deveriam estar na festa estavam orando pela Beth também. Todos orando ali. De repente, as máquinas começam a dar um sinal diferente e a Beth, para os médicos, estranhamente volta a viver progressivamente. Para nós, a gente sabe que isso se chama milagre. Era a mão de Deus. A mão de Deus sobre a Beth. Marlene, você vai sair de cena. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, porque depois eu vou contar a sua história. O mesmo eu digo para você. Muito obrigado, viu, lindinha? Obrigada. Que legal, né, irmão? Daqui a pouco eu vou mostrar quem elas encontraram aqui e nos Estados Unidos, tá bom? Beth, depois que as orações foram feitas e as máquinas começaram a indicar que você estava revivendo, o processo não demorou, né, Beth? Você foi melhorando assustadoramente. Do mesmo jeito que você assustadoramente estava morrendo, de forma assustadora você foi melhorando. Os médicos, inclusive, falaram para minha família que se eu voltasse do coma, ou eu ia voltar sem memória ou sem voz. Erraram tudo. Errou geral, porque lembra de coisas da infância, né, Beth? Talvez nem andar. Coisa. Aqui, Beth, ver você me fala que Deus existe. Verdade, pastor. E olha, cada vez que eu vejo minhas cicatrizes do peito aberto, que foi aberto 2 vezes, e
todas essas cicatrizes que o corpo, meu marido me chama de boneca de pano, porque eu estou toda costurada. São as cicatrizes do milagre de Deus, né, Beth? Verdade. Então, toda vez que eu olho para essas cicatrizes, eu lembro que eu sou um milagre, que Deus está cuidando de mim. Sabe por que é importante seu testemunho, Beth? Porque a gente está aqui na sala, o pastor Ludogério certamente teve alguma atividade, ele fica conosco sempre até o final. O pastor Ludogério perdeu essa semana passada o filhinho dele. Fiquei sabendo. Imagina, porque assim, o pai sepultar o filho sepultar o pai, está numa ordem desgraçada do pecado. Desgraçada aqui da ausência da graça de Deus. Já é muito duro. Quando a ordem se inverte e o pai tem que sepultar o filho, isso Não é é... triste. Aí quando ele vai ver esse testemunho, quando ele vê Deus agindo na sua vida e trazendo você da morte, o seu testemunho acalma o coração do pastor Ludogério e de todos nós que sofremos, porque diz: Deus existe, não estamos à deriva. Não. Ah, mas por que que ele não faz na vida de todo mundo? Não é para todo mundo. Deus não está aqui para fazer isso na vida de todo mundo. Deus está aqui nessa terra para salvar todo mundo. E nós temos que ser submissos às escolhas que Deus faz, porque Ele vê tudo que a gente não vê. Eu sei que é difícil para mim. Falo de uma coisa que é difícil para mim, para mim. O fato é que Beth reviveu, voltou rapidamente a andar, a se desenvolver e pôde ir para a Arábia Saudita, onde ficou um período com seu esposo lá. Depois ela vai voltar para os Estados Unidos. Mas ela é um milagre. Graças a Deus. Beth é um milagre. Mas faltava o batismo. Porque, irmãos, até ali, Beth não era batizada. Olha que coisa, cara. Não, 70 anos de idade, Beth, não era batizada. E aí, o que que acontece? A Beth vai receber a visita da Ondina. E não, ela, eu não, participava de um me ajuda aí. online da igreja do Chino, né, lá da Califórnia, onde o filho do pastor Assad Bechara era pastor do Paulo. E eu conheci online e eu recebi o site da Sala 57. Então, nesse grupo você vai receber o link da Sala 57, já estudando e participando de um culto online com o filho do pastor Bechara. Ok. Aí Você... a Ondina passou o site da Sala 57, eu achei interessante. Aí eu cliquei lá e fiquei impressionada, amei, assim, de cara. A única coisa que eu estranhei, pastor, era a hora da pipoca, né? Que eu ficava, nossa, eu achava assim uma blasfêmia. Falei, gente do céu, o que é isso? Então, sempre na hora da pipoca eu desligava. Aí depois eu comecei a gostar, comecei a ficar até o final. Até participei de várias vezes, apareceu. É porque nós, adventistas, somos tão quadradinhos que até com a alegria nós não estamos muito acostumados, não. Viu? Verdade. E é claro, eu concordo com você. É muito diferente do que a gente vê, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, bom dia com alegria, bom dia com alegria. Mas você vai lembrar, Beth, que nós estávamos no meio de uma pandemia fétida, fedendo a morte. A gente estava no meio disso. Você lembra que para você entrar na sala, quando você recebeu o link lá no grupo do filho do pastor Bechara, a gente chegava em 1000 aqui no Zoom, 1K em menos de 5 segundos. Não conseguia entrar. Não conseguia entrar. Então, o mundo estava cheirando morte. Imagina um culto terminar com bom dia com alegria, eu te amo. Aquilo era necessário para a gente. A sala salvou muita gente da depressão. Verdade. Muita gente.
E sabe que coisa maravilhosa? A Beth vai ser batizada pelo filho do pastor Bechara, É o Paulo. o Paulo. Que legal, né? Como o mundo ele é pequeno, né, Beth? Pequeno Pastor de... Bechara, que a gente fez parte, fazia parte da nossa família no Brasil, né, em Campinas, quando o pastor cuidou da igreja de Campinas. E É um agora aqui, amigo, né? É um amigo, o pastor Bechara, da sua família. demais. Inclusive, nesse dia, você conhece esse pessoal aqui? Deixa eu mostrar para você. Ó, que coisa legal aqui. Essa turma, não sei se vai aparecer para você, da outra vez não apareceu, mas aqui, ô Miriam, abre o seu áudio aí, você está autorizado? Deixa eu ver, que aí você vai me dizendo o que que aconteceu nessa fotinha aqui. Não, não. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Beth, sua linda. Oi, Então, linda. nesse dia foi uma feira de saúde que teve na comunidade árabe. Aí Aham. a Marlene falou e a Beth falaram que ia estar lá. Ah, eu e a Dodora e a Mel fomos para lá para ver ela. Então aqui é a Marlene, a Beth aqui de Isso. óculos marronzinho, Dodorinha, você e essa loirinha, E a Mel, que a também Mel, somos todos da sala. você vai lembrar o nome desse rapaz não, né? Esse rapaz, eu não vou lembrar que ele é da comunidade árabe. Ele estava lá ajudando da ADRA. Nesse dia aí foi uma festa. Essa comunidade árabe é onde o pastor Bechara trabalha, certo? Isso. Isso. Ok. Então, nesse dia aqui foi essa festa linda e a Miriam é a dona das fotos. Aí está o pastor Bechara. Olha ele aí, ó. É, homenzinho de Deus, hein? Uma benção. A Nájila deve estar por aí, em algum canto Ah, também. nessa Não, igreja. ela não estava, ela estava preparando Ela almoço. estava em casa, fazendo almoço para Beth e para Ah, Marlene. aí nesse dia vocês ainda foram almoçar junto ainda? Fomos Fomos. almoçar na casa dele. Hein, Miriam, vocês são exibidos demais, hein? Que beleza. Obrigado, viu, Miriam? Você é sempre muito eficiente com suas lindas fotos. E domingo vai ter almoço aqui, hein, pastor? Tira foto que a gente vai mostrar. Mais um almoço para ficar fazendo inveja santa em nós. É, você aí nos Estados Unidos foi até a igreja do pastor Manolo Damásio. Isso. E nessa igreja você encontrou alguém também muito especial para nós. Mas, Não é? Como é que foi o encontro com essa serva de Deus aqui, ó? nossa, foi uma maravilha, pastor, porque eu a conheci aí no Brasil, em Hortolândia, já tinha almoçado na casa dela, já tinha estado com ela conhecia o meu marido, e encontrá-la aqui foi assim, nossa, uma bênção. Eu falei para o meu marido, eu preciso ir lá, para lá. Aí eu vim para Houston, para a casa da Marlene, e daqui nós viajamos até Dallas para encontrar com ela. Nós temos duas mensageiras além mar, porque Thalita está nos Estados Unidos agora, pregando na igreja aí onde o pastor Manolo é pastor, e a Verinha está na Europa num tour pregando em várias igrejas lá. Que maravilha! Tem sido uma benção. Aí mais uma fotinha da Beth, Marlene e agregados com a Thalita, e todos eles foram de camiseta da Sala 57 para esse dia. O marido da Marlene, o Mel também. Olha ele aí, o maridão da Marlene, que maravilha. Então, eles participaram dessa igreja aqui, ó, todos juntos. Que beleza, hein? Dona Thalita trabalhando firme lá. Nesse dia aí, Thalita com o maridão dela. Que bênção, né? Que bênção. Demais. Eu gravei todas as palestras dela, pastor. É, Fora de série. uma bênção. Ó, mas nós vamos agora para a parte final do testemunho, contando sobre uma outra alma que você ganhou para Jesus. Sim. Como é que é o nome dela? Iva Com. E como é que você ganhou a Iva para Jesus? Olha, pastor, eu nem sabia. Isso que eu percebo, que a gente manda os links, mas a gente não alimenta as pessoas, a gente não conversa, né? E ela que veio me contar que ela é amiga da Marlene, morava aqui em Houston. Aí ela veio me contar um dia que ela estava frequentando a igreja adventista
e que estava gostando, e que eu falei, mas como, né, que ela é de outra denominação, e aí eu fiquei sabendo que ela se batizou, a Marlene foi no batismo, e graças ao link da Sala 57. E aí, você enviou o link para ela E era de uma outra igreja, ela foi recebendo o link, entrou na sala 57 e depois você recebeu a notícia de que ela havia se tornado adventista do sétimo dia, então, graças ao meu link, ao meu envio ter do link. entrado na sala e pelo envio do link. E ó, até então Elizabeth não tinha tido nenhum retorno do link que ela enviava. Verdade. Não é, Eu acho que a Elizabeth? gente tem que conversar com as pessoas, verem como que elas estão se sentindo, como que elas estão ouvindo a palavra, né? É, por isso que eu falo, Beth, da importância de você enviar o link, alimentar a sua rede e cuidar de se comunicar com eles. Mais importante, não deixa de enviar o link. Imagina se a Beth em algum momento dissesse assim, ninguém fala comigo, vou parar de enviar esse link. Uhum. Talvez não tivesse acontecido isso com essa amada, que pela graça de Deus, em algum momento nós vamos conhecê-la aqui. Mais um, Hoje ela está no Brasil, ela mora aí em Guarulhos. mais um batismo fruto da sala 57. Verdade. E a Beth enviou o link, mais uma estrelinha. Feliz, né, Beth, com isso? Que Ai, delícia. demais, pastor. O Vamos. pastor, coloca o meu batismo. Deixa eu pegar ele aqui. Beth, enquanto eu vou colocar aqui um videozinho do seu batismo, vamos fofocar da sua vida? Certo. Antes de conhecer Jesus e se entregar, você disse que você parecia uma árvore de Natal. Verdade, pastor. A sala 57 me mudou demais, demais. Porque, apesar de ter sido criada na doutrina, num lar adventista, aí depois que eu fui para o mundo, eu me tornei uma pessoa muito vaidosa. Então, eu parecia uma árvore de Natal. Brincos coloridos, pulseiras demais, colares. Então, quem me via, inclusive quem tem o meu Facebook, que vê lá as fotos antigas, que eu estou parecendo uma árvore de Natal. E a sala 57 me mudou. Eu comecei a ver, é o que o pastor falou. O pastor Paulo disse que a gente tem que ir para Deus do jeito que a gente está, com os nossos, que Deus, o Espírito Santo depois vai nos lapidando, vai nos mostrando o que é certo e o que é errado. Então, eu me batizei, continuei usando minhas bijuterias, minhas joias, e, de repente, eu vi que eu não precisava nada daquilo, eu não tinha mais utilidade. Então, eu falei, eu não preciso disso para chamar atenção, para... E essa vaidade eu perdi, pastor. A única vaidade que ainda não perdi, o pastor Bechara sempre me perturba, que peruca que você vai usar? Você está hoje de peruca assim, igual que eu gosto mais daquela. Então, eu adoro usar o meu cabelo e modificar também meus cabelos. Mas, do mais, pastor, eu estou me lapidando ainda. Tem muitas coisinhas ainda que eu quero tirar, sabe, pastor? Mas o Espírito Santo tem agido sobre mim, tem me feito melhor, tanto é que eu ganhei o meu marido com o meu exemplo, né, com o meu testemunho dentro de casa, com o cuidado que eu tenho com ele. Se você perguntar para mim se é ideal batizar ainda usando joias, não é. Eu sei, pastor. Mas, cada caso é um caso para ser estudado, o contexto todo nesse envolvimento. Se as pessoas que estavam cuidando da sua conversão fossem duros com você, batessem nisso, talvez você não estivesse aqui, né? Verdade. Nós temos que dar tempo ao tempo para que o Espírito de Deus trabalhe na vida das pessoas. Hoje a Beth, ela já não é mais essa árvore de Natal. Não é mais interessante para ela usar joias. Não. Mais interessante usar uma maquiagem que
faça com que ela apareça. A Beth entendeu que a simplicidade é necessário para atrair Jesus às pessoas, né? Levar Jesus às pessoas, e a simplicidade é necessária. E vou dizer para você, Beth, o uso da peruca não tem nenhum problema, essa vaidade. Desde que ela esteja assim, como você está, coerente com a sua imagem. Ruim é se você colocasse uma peruca roxa, vermelha, Pink. né? Porque essas cores nem existem. Quando a gente destoa, né? Quando a gente quer usar uma coisa e essa coisa tira a harmonia, a simplicidade, ela é vaidade porque eu estou querendo aparecer aí, não, irmãos, aí não. E outra coisa, pastor, eu sempre penso que se nós vamos por um céu, lá no céu não vai precisar disso. Na nossa beleza lá vai ser natural. Então, tem pessoas que são ligadas a certos vícios, a certas coisas mundanas, que eu falo, gente, lá no céu não vai ter isso. Então, por que não se lapidar aqui para ir pronta, né? Então, a gente está sempre se preparando, né? Para nos purificando por um Deus, né? Superou, Deus tirou da morte, o Espírito de Deus foi trabalhando, a Sala entrou na vida para mexer com os conceitos da vida da Beth. Ela vai dizer para a gente em seu testemunho que a Sala ensinou muito a Beth a essa ideia do Espírito de Deus, de andar com ele, né? A Beth diz assim, ó, pastora Sala me ensinou um Deus diferente da minha mãe. Então a Beth vai entender que Deus é justo, Deus não transige com o pecado, mas Deus ama a gente e Ele vai tratar a gente com carinho até a gente entregar a vida a Ele, se nós entregarmos, porque Ele nos dá liberdade para entregar ou não. E uma coisa que eu fiquei muito contente, Beth, é saber que a Sala 57 foi, junto com o trabalho do filho do pastor Bechara, online, uma das coisas que impulsionou o seu desejo pelo batismo. Verdade. Então você é mais um batismo fruto da Sala 57, amém? Amém. Porque eu pensava assim, pastor, se Deus não me levou naquele dia, se Ele me deixou o propósito que Ele tinha, que eu não estava preparada para a morte. Eu precisava me salvar. Então, Ele me deixou aqui para me preparar. É assim que eu encaro o meu milagre que Deus fez em mim. Então vamos olhar o seu batismo, tá bom? Vamos relembrar esse dia maravilhoso na sua vida, abençoado, em que você entregou sua vida a Jesus. Vem como estás neste momento, entrega a tua vida nas mãos do teu Senhor. Vem como estás, Cristo te espera. Venha Jesus como estás. Meu viver era sem luz e a paz em vão procurei. Quando em pó meus sonhos mudaram, tua voz ouvi. A bondade do Senhor e a sua misericórdia encontrou também a irmã Elizabeth. E cada um com a sua história, nós vemos a ação divina trabalhando no coração. A irmã Elizabeth cresceu num lar cristão adventista e cedo escolheu outro caminho por alguma razão.
mas o Espírito Santo tem trabalhado com ela no seu coração, e o bom pastor a tem chamado de volta. Ela tem crescido na fé, tem feito novas decisões para a honra e glória do Senhor, e nós juntos louvamos o nome do Senhor. Querida irmã Elizabeth, por causa da bondade do Senhor e da sua graça, você está aqui. E nós louvamos o nome do Senhor por causa da sua decisão e por causa da sua submissão a Ele. Por esta decisão firme de andar ao lado do Senhor Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coisa boa, né, dona Ai, Beth? pastor, dá uma emoção. Foi ali que nasceu a nova Beth. Amém, amém. A Amém, mulher amém. vaidosa morre ali, a mulher que parecia uma árvore de Natal, porque era muito vaidosa, e o mundo faz isso mesmo, tornou-se simples Nossa, novamente. pastor, eu fumava. Nossa, eu fiquei perdida mesmo. Eu fumava, bebia de vez em quando. Não cheguei a usar drogas, não, mas me perdi no mundo. Mas se achou em Cristo. Me achei, graças a Deus. Deu tempo, Beth, deu tempo. Deu. Deus é misericordioso. Deixa eu terminar esse testemunho falando para você que está me ouvindo sobre tempo. A gente não sabe o tempo que tem. A Beth, Deus agiu para que ela tivesse uma outra chance e ela entregou a vida a Jesus. Você viu o batismo dela agora. Você sabe se você tem o amanhã? Você sabe se você tem o hoje? Você sabe se tem o próximo minuto? E você tem sua decisão para batizar, não é? E fica protelando? Fica jogando para frente? Não faz isso, não. E do tempo, a gente não tem controle. Se você tem o desejo no seu coração de se batizar, está frequentando a sala 57, chegou aqui sem religião nenhuma, e o Espírito de Deus está assolando você, dizendo: entrega a tua vida ao Senhor e se torne adventista do sétimo dia. Você entrou aqui, membro de uma outra igreja, e falou assim: meu Deus, eu não conhecia tudo isso. Hoje mesmo, falando dessa questão da vida após a morte, não existe. Meu Deus, e você está encontrando novas verdades para as quais você precisa declarar publicamente sua crença, e você tem que se batizar, se tornando adventista. Ei, faz um favor para mim, vá até uma igreja próxima à sua casa. Você vai bater lá nessa igreja sábado, vai procurar um ancião dessa igreja e vai dizer assim: ó, o pastor Wagner, gestor da sala 57, me mandou aqui, eu quero me batizar, me tornar adventista do sétimo dia. E você vai mandar para nós essa notícia, porque eu sei que você está aí, escondidinha com a sua câmera fechada, precisando tomar a decisão ao lado de Cristo. Chegou a hora, viu, amado? Chegou a hora, porque a Beth diz para a gente: vambora, a gente não sabe o tempo da nossa vida. Ela estava arrumando uma festa, foi parar na UTI, quase morre. Você vai esperar o que mais? O que você vai esperar mais? Convido você a tomar a sua decisão e se tornar um fiel adventista do sétimo dia. Beth, deu tudo certo, hein? Graças a Deus, pastor. Que conversa boa. Demorou, mas chegou. Verdade. Miriam? Demorou, mas chegou. Mas eu quero dizer para a senhora, para a Marlene também, que está aí do lado. Obrigado, Marlene, pela bondosa participação aqui conosco. Tudo, Deus mexe as peças do tabuleiro da vida da gente, Beth, e eu tenho certeza que o seu testemunho era para entrar hoje, porque tem pessoas que estão aqui hoje que não estariam em outro dia. Eu tenho completa confiança no que Deus faz. Verdade. Deus sabe o que faz.
Eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu, amadinhos? Nós também. Nós amamos a Sala 57, amamos todos vocês. Precisamos de vocês para ser feliz. Vocês são a imagem perfeita de Deus. E quanto mais eu conheço vocês, Mas eu amo a Deus. mais eu amo a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Agora nós vamos conhecer a história da Marlene. Ela vai mandar os áudios dela para a gente. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Bondoso. Obrigado pela boa conversa que nós tivemos aqui. Muita coisa ficou sem ser dita, mas aquilo que foi dito é essencial para entendermos que Deus nos ama, está à nossa procura o tempo inteiro. Se hoje estamos aqui, ouvimos essa mensagem agora, depois, à noite, na hora do almoço, durante o dia, e Deus está apelando ao nosso coração para sermos fiéis, que façamos isso hoje, porque não temos certeza do próximo minuto da nossa vida. Batiza-nos, Jesus, com teu Espírito, a todos nós, nos ajuda a desaguar hoje com intensidade, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado, pastor. Grande dia. Amo vocês, queridas. Fica com Deus. Irmãos, é uma benção, hein? Que coisa, né? Ó, Diana, você aí do Japão, influenciando pessoas a se batizarem lá nos Estados Unidos. Porque toda vez que você abre a sua câmera, Diana, toda vez que você envia o link, a gente está evangelizando pessoas. Obrigado, moderadora, viu? Aqui um agradecimento a todos os moderadores. A você que está aqui na sala 57 hoje, irmã Ilza, o batismo da Beth é responsabilidade sua também. Del, você está aqui comigo em Brasília, mas está ganhando gente lá nos Estados Unidos. Coisa, né? Irmã Ilza, a gente está ganhando gente no mundo todo. Lânia, apesar das dores, perdeu a sogrinha esses dias, nós estamos ganhando alma em todo mundo, Lânia. Quando você entra aqui, você está ganhando alma para Jesus. Viu, Elzo? Olha o Elzo lá. Elzo já está caminhando. Primeiro Deus, resgatados. Elzo, nós estamos ganhando alma para Jesus em todo canto do mundo. Viu, Betânia? Nós estamos ganhando alma para Jesus em todo canto do mundo. Ô, Cristina Langeira, você aí na sua biblioteca, enviando o link, nós estamos ganhando alma em todo o mundo. Olha lá, vai mostrar, ó, já fez o marca-página, já mostrou ontem. Obrigado, viu, querida? Você é uma benção. Não te emociona isso? Quando ela desceu aquelas escadas para se batizar, nós temos influência nisso. Isso é extraordinário. Que coisa boa, irmão. Chegou a hora da gente terminar nossa sala, tá bom? E eu queria um bom dia com alegria, assim, para deixar o pastor Ludogério bem feliz, a Beth e a Marlene também, e todos nós, porque parece que eu ouvi um bom dia com alegria. Deixa eu ver. Bom dia! Bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Pastor Wagner Almeida, Deus te abençoe. Bom dia, pastor Francisquinho, pastor Wagner Almeida! Vambora! De preparação para vocês! Bom dia de preparação. Hora de dizer. Assim, acontece. Beijo, abraço, apertão! Beijo! Sábado até segunda. Sábado! Bom dia, Quero